Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao AlgarCast, o podcast do Grupo Algar. Eu sou Tatiana Parreira e o tema de hoje, inteligência artificial aplicada no dia a dia corporativo. Aqui comigo estão o Enoque Cabral, da Algar Telecom, e o Roberto Viana, da IP Digital. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Que bom ter vocês aqui. Vamos conhecer um pouquinho, da história de carreira, da experiência profissional desses dois caras incríveis que estão aqui com a gente. Enoque Cabral é Head de Automações e Inteligência Artificial na Algar Telecom. É speaker em vários eventos no Brasil e no exterior. É graduado em Engenharia Elétrica com ênfase em Engenharia de Computação pela FELT, da UFO. Possui especializações em Redes e Telecom pela INSA, de Lyon, na França, e Redes Convergentes pela Universidade Pitágoras. Mestrado em Ciências da Computação pela Facom, UFO. Roberto Viana é CEO da IP Digital, empresa líder em solução de gestão para óticas no Brasil, vendida para o Grupo Nuvini em 2021 e IPO em 2023. Lá ele desempenha a função principal de diretor de Inside Sales e sucesso do cliente. Também é investidor como Limited Partner do fundo SaaSholic, advisor na Expresso, plataforma de gestão de despesas corporativas, além de mentor e palestrante em programas de aceleração. Como vocês viram, nós vamos aprender muito hoje, Vamos começar perguntando sobre qual é o impacto das inteligências artificiais nos negócios hoje em dia. Bom, o que a gente tem visto aqui na Algar Telecom? A gente tem procurado trabalhar com a IA para 3 pilares. Experiência do cliente, para a gente melhorar como que o cliente relaciona com os nossos canais, seja canais digitais ou físicos também. E a gente também trabalha para eficiência operacional e também para trazer novas receitas. Então a gente sempre tem projetos em uma dessas 3 linhas, Melhorar a experiência do cliente, eficiência para reduzir desperdício, isso é muito importante, e para ter mais insights para novas vendas. A gente tem trabalhado nessas 3 pilares. Quando a gente olha para a inteligência artificial, eu vejo que, assim como tem esses pilares ali, dentro da empresa, a gente tem usado muito para essa questão da eficiência. A gente olha para 3 coisas básicas também. Primeiro é sim a eficiência para poder melhorar tanto o tempo, para a gente poder fazer algo mais rápido, quanto economizar alguma coisa, então economizar dinheiro. A gente olha um pouco para a questão de risco, Como é que eu faço para evitar um risco que antes alguém digitava uma coisa errada, agora com uma automação eu não tenho mais o risco que isso aconteça. Então a gente mitiga muito o risco com isso. E também como que a gente consegue vender mais, Então, como é que uma inteligência artificial consegue ajudar a gente, tanto internamente como uma geração de lead, como identificar quais são os melhores clientes no tempo ideal para a gente poder abordar. Então, a gente olha também para esses 3 pilares aí. Então, é correto dizer que os principais benefícios do uso de IAs hoje têm a ver com a economia, com a redução de custos, com a criação de oportunidades e com a eficiência operacional que isso pode trazer para dentro das operações. É isso que vocês têm experimentado no dia a dia de vocês. Muito bom. Uma pergunta aqui que eu imagino que está na cabeça de muita gente que está ouvindo o podcast ou nos assistindo. As inteligências artificiais vieram para substituir o trabalho humano? Bom, eu acho que não, e explico por quê. A gente criou uma área que é essa área que eu estou cuidando agora desde o ano passado, que é o Centro de Excelência de Automações e IA. Pelo contrário, a gente criou novos empregos que não existiam. Você sabe o que é um bot manager? Não sei o que é um bot manager. A gente contratou um bot manager. Conta pra gente o que é um bot manager. É alguém que gerencia robôs. Olha que legal, automações, tudo que é inteligência artificial, tudo você precisa gerenciar, porque você tem que cuidar. É o que a gente chama de curadoria, porque senão a eficiência das inteligências artificiais vai cada vez mais caindo, porque mudam sistemas, muda a base de dados, e dados para IA é importantíssimo. Então você tem que ter alguém que cuida de fato dos robôs, das automações das IAs, é o bot manager. Então a gente criou e contratamos uma bot manager. E também contratamos um prompt engineer, olha que nome chique. É a pessoa que sabe conversar com a IA. Você tem que saber pedir. Se você não sabe conversar com a IA, você vai ter respostas padrões, algo muito estático. Então, quanto mais rico essa comunicação com a IA, melhor as respostas que você tem mais eficiência, mais receita e tudo mais. Então a gente criou 2 cargos novos para começar. Agora, além disso, a gente entende na Algar Telecom que o mundo vai ser dividido entre as pessoas que sabem trabalhar com IA e as que não querem trabalhar com IA.
porque você vai ser muito mais produtivo trabalhando com IA. Muito mais rápido você faz as coisas. Então, a gente está com vários programas para incentivar isso com os nossos colaboradores e associados da Algar. Era uma das perguntas que eu iria já emendar aqui. A gente já vai trazer a palavra para o Roberto também complementar para a gente. Se já tem sido fácil encontrar talentos habilitados para trabalhar com as IAs no mercado, ou se vocês têm mais desenvolvido essas pessoas, visto que ainda é novo para a maioria das empresas a utilização dessas inteligências, né? No nosso caso, não é fácil a seleção, mas a gente olha muito o soft skill, que é a capacidade da pessoa se adaptar. Porque tem muito a ver com ser curioso, querer aprender e ter um perfil que a gente gosta para trabalhar dentro da cultura da Algar Telecom. Então, a gente sabe que nem todo mundo está 100% formado, mas o mundo de tecnologia sempre é assim, né? Você está sempre aprendendo uma coisa nova. A gente tem um requisito básico, técnico, e a gente olha muito o soft skill. É muito importante. Como é que você vê essa questão, Roberto, de substituição, não substituição? Como é que é na sua experiência? Eu acho que é difícil você falar que você vai substituir um humano, né? A complexidade que existe no ser humano, né? Ela é bem difícil você falar que você vai substituir. Talvez o que você possa fazer seriam as partes técnicas, né? Então, uma inteligência artificial, às vezes, ela tem a capacidade de fazer uma execução de uma tarefa mais rápido que um ser humano, né? Então, numa atividade dessa, talvez você vai substituir alguém que pensa que antigamente, quando você fazia uma compra numa empresa e ia retirar um produto do estoque, tinha que alguém ir lá e conferir num caderninho e tal. Hoje não. Hoje você compra em vários e-commerce e esse negócio está acontecendo simultaneamente no mundo inteiro, o estoque saindo de tudo quanto é lugar. Então, o que aconteceu? Eu tirei um cara que conferia na prateleira para alguém que faz isso com mais eficiência. Então, substituir o humano, eu acredito que não, mas as habilidades, algumas competências também, elas vão sendo substituídas porque você consegue saber, alguém consegue fazer isso melhor que uma máquina. O que você vai fazer? Você vai pegar, quando você vai olhar para o ser humano, o que ele consegue fazer melhor que uma máquina? Pô, eu consigo ter um senso crítico melhor. O Enoch falou, para eu poder ter uma inteligência artificial boa, a generativa, você tem que treinar esse cara. Pode ser que a gente chegue no caso de eu ter inteligências artificiais treinando a inteligências artificiais, mas para chegar nesse nível, a gente precisa de muita informação, muito dado, e quem vai conseguir gerar isso são as pessoas. As pessoas que têm esse repertório, né? Por mais que você tenha dados, informações espalhadas pela internet, as inteligências artificiais hoje já estão navegando na internet e trazendo informações, o senso crítico para poder treinar ou não uma inteligência artificial, quem vai ter é o ser humano, né? Por que tem esse cara que treina a inteligência artificial, né? A gente que começou a trabalhar com isso lá, a gente percebeu que, assim, é a mesma analogia de uma criança. Você tem que começar a ensinar algumas coisas, do mesmo jeito que a criança pequena mente, ele vai lá delirar e vai falar coisa que não tá certa, e aí você tem que ir lá e corrigir e falar o que é o certo, e depois você tem que confirmar se ela entendeu, para ela na próxima vez não falar o que estava errado. Então, assim, é uma forma de educar mesmo a inteligência artificial. Então, eu vejo que essas habilidades, né, elas são, de uma certa forma, treináveis, mas o ser humano, ele é super rico, a ponto de você falar que uma inteligência artificial vai substituir, por exemplo, uma reação do humano, né? O Enoch estava falando aqui, eu preciso de um cara para treinar um bot, né? Eu fico pensando, será que amanhã eu vou ter que fazer um one-on-one com um bot, né? Tipo, pô, você podia melhorar o seu rendimento aí, né? Feedback, né? Dar um feedback, pô, será que eu tô atendendo bem e tal? Então, assim, você olha para aí, você fala, pô, mas eu faço isso com humano, será que eu vou ter que fazer isso com um bot, né? Às vezes ele atinge algumas personalidades, tanto é que às vezes quando a gente vai treinar uma inteligência artificial, a gente dá uma personificação. A gente fala, eu acho que o atendente ele tem mais ou menos, é uma mulher de 25 anos que está estudando. Você cria uma personalidade. Isso influencia na inteligência artificial. Quem que é capaz de fazer isso? Eu acredito que o humano consegue fazer. Pode ser que a gente chegue num momento que uma inteligência artificial crie isso aqui? Pode ser que sim, mas eu acho que a gente está um pouco longe disso. Eu acho, Roberto, complementando o que você falou, as profissões estão mudando e elas vão mudar. Então, toda mudança de tecnologia, a gente sempre tem esse receio. Vocês lembram como é que era antes da internet? E como é que é agora, se tirar a internet?
As pessoas estão aí, elas estão fazendo as coisas que elas faziam de uma forma diferente. Por exemplo, quando você ia viajar, antigamente, sem querer contar a idade, a gente usava um negócio chamado Guia 4 Rodas, que tinha um mapa que falava como que eu chego na cidade X. E você olhava, você desenhava e falava, beleza, e chegava. Hoje está tudo no celular, no Google Maps, no Waze, que são inteligências artificiais que ajudam você a chegar lá de uma maneira mais rápida, com mais informações, já te fala até onde tem buraco, se tem acidente. Não é muito mais rico do que pegar um pedaço de papel? O que aconteceu com a 4 Rodas que editava essa revista? Ela se reformulou. Hoje ela tem um site riquíssimo, cheio de informações, com consultores. Ela contratou mais pessoas porque ela mudou o foco. Ela não é uma gráfica. Ela mudou o foco para o digital. Então, acho que isso vai mudando com as profissões também. E um outro exemplo, tem tratores inteligentes hoje, para quem trabalha com agro, né? Beleza. Surgiu a mesma polêmica. Nossa, será que o motorista do trator vai perder o emprego? Hoje, ele é o cara que ele é supervisor de um trator inteligente. Ele tem que ter a experiência que ele tinha quando ele dirigia para avaliar com a visão real do terreno, humana, se está no caminho certo. E ele gasta menos energia dele e ele também está trabalhando, só que está vendo que é de uma forma diferente. Então, toda essa mudança de tecnologia sempre tem essas inseguranças, natural. Essa questão da supervisão, né? A gente fala que talvez a inteligência artificial vai ser tão inteligente a ponto de não precisar de supervisão. Quem sabe que quando você está andando de avião, tem um cara lá que não está pilotando. E quantas vezes sobe e desce um avião e esse cara vai fazer esse trabalho de subir e descer, mas enquanto tá lá no ar, existe uma inteligência traçando rota, colocando, avisando o que tá acontecendo. Mas se der falha, a inteligência artificial vai agir? Não, vai precisar de um humano. Então, essa contingência do humano é muito importante. E se você não tem um cara especialista nisso, pode ser que aconteça um problema. A ponto de você perder talvez uma safra ou um acidente, né? Então, assim, de novo, né? O humano ele não vai ser colocado de lado tão facilmente assim. Não é uma substituição de pessoas, mas sim de processos e de formas relacionais, né? O que não retira a responsabilidade do profissional de ter experiência e competência para estar ocupando uma determinada posição. Na verdade, talvez exija um nível de competências e de maturação desse profissional até maior do que o que a gente viu até esse momento, né? E já entrando nesse assunto, Roberto brincou aqui, né? Daqui a pouco a gente pode ter que dar feedback para uma inteligência, né? A gestão de relacionamento com inteligência artificial, daqui a pouco surge aí uma matéria nova de gestão, né? Eu achei interessante, eu gostaria de incluir uma pergunta aqui no nosso roteiro, que é o que mais surpreendeu vocês, assim, nesse trabalho. Vocês têm um dia a dia muito próximo, né, das inteligências, estudam esse tema. Tem alguma coisa que surpreendeu muito quando vocês começaram a trabalhar ou no dia a dia de vocês, que é interessante, que vocês não esperavam e que perceberam e que podem compartilhar com a gente? Bom, vou falar um exemplo aqui. Principalmente quando a gente fala de IA generativa, o pessoal tem uma coisa que se fala muito, que é um jargão, que é quando a IA alucina ou delira. Vocês já devem ter escutado isso muito falar. E eu falei, deixa eu ver se isso é verdade. Aí comecei a brincar, a conversar com as IAs, né, com os ChatGPTs da vida. Aí eu falei, quem é a Algar Telecom? Me explique. E ela fez um texto gigante, rico de detalhes. E eu falei, vou ler todo o texto. Perfeito o texto, perfeito. Exceto por um detalhe. Ele falou que a sede da Algar Telecom era em Orlândia, São Paulo. Para quem não se atentasse a esse detalhe, ia passar beleza, mas ela deu uma alucinada. O que é isso? Ela, com os dados que ela tinha disponíveis naquele momento, ela tentou achar a melhor resposta possível. E aí eu falei, agora eu entendi. Então isso para mim, no primeiro momento, surpreendeu, mas já deu um insight. Olha, dependendo da aplicação que você vai usar a IA, você tem que ter alguns cuidados para justamente, dependendo do que você vai aplicar para resolver esse problema, isso pode ser um problema. Então, por exemplo, você vai comunicar com o mercado, você vai falar que a sede da empresa é essa? Não pode. Então, você tem o que a gente chama de guardrails, que são alguns limites que você configura a inteligência artificial para que ela fale coisas dentro de um determinado limite, e isso a gente treina ela para isso. Então, eu acho que é por aí, né? Eu tive essa experiência, eu gostaria de compartilhar. Eu vejo que nessa parte de treinamento,
a gente vai se surpreendendo mais com as questões das perguntas, das respostas, né? Porque você nunca sabe de fato o que vai vir da IA. Por outro lado, uma das coisas que eu percebi, que é um pouco da inteligência baseada mais na parte técnica, é que enquanto anteriormente, quando você queria fazer uma integração com uma inteligência artificial, a complexidade para poder fazer isso, né, principalmente na parte de código, era muito complexo, muito complexo. Se não tivesse uma pessoa de tecnologia para poder fazer uma implementação, você não teria uma solução que ia implementar a inteligência artificial. Hoje, as soluções que tem para criação de inteligência artificial, qualquer pessoa que tenha um conhecimento mínimo o conhecimento do conteúdo que você vai dar, o que você deve te perguntar e responder, um pouco da lógica de se você falar isso, fale isso, se você falar isso, não fale isso. Essa noção já é o suficiente para você programar a inteligência artificial. Então, aquela barreira de conhecimento técnico, ela não existe hoje. Pegar um caso nosso lá, a gente pegou uma pessoa para poder treinar, né? A gente falando de eficiência operacional, fazer atendimento de cliente, colocar uma inteligência artificial para poder fazer isso. Eu não precisei de uma pessoa técnica para poder fazer isso. Eu peguei uma pessoa que tinha um conhecimento bom na área de suporte, que interagia com o cliente e começou a conversar com ela. Então, tecnicamente, ela não fazia a menor ideia do que estava acontecendo ali por trás. A gente que conhece a parte técnica, você fala como que esse negócio evoluiu tão rápido. Porque a complexidade para fazer o esforço técnico e também de tempo e dinheiro também que a gente tinha era muito alto. Hoje não. Hoje você consegue ter o melhor especialista de qualquer tema com horas de treinamento. É isso, sem ter o conhecimento técnico. Só pelo conhecimento, o técnico de programação, por exemplo, assim, né? Mas o técnico do tema que você vai falar. Então, isso para mim me surpreendeu, porque agora, o limite, antes, por exemplo, você ia fazer um projeto, né? A gente que trabalha com projeto de tecnologia, toda vez esbarrava na TI. Qual que era o problema? Pô, vai demorar muito tempo até. Agora não, bicho, você não tem mais esse problema. Agora, se você quiser fazer um projeto de inteligência artificial, depende só de você, só do seu conhecimento. Então, eu acho que aí, assim, ampliou bastante essa possibilidade de ter mais conhecimento. Muito legal. E dentro disso que a gente está falando, o acesso está muito facilitado, né? E tem uma certa... Não só o acesso às inteligências, mas as possibilidades de uso dessas inteligências também estão mais facilitadas para pessoas com formações diferentes e graus de maturação diferentes dentro das empresas, né? E vocês exploraram um pouquinho das habilidade de conhecimento sobre um determinado assunto, soft skills. Vamos explorar um pouquinho mais essa questão das habilidades que os profissionais precisam ter para usar bem essas inteligências dentro do seu dia a dia de trabalho, dentro das organizações. Quais essas habilidades que a gente poderia pontuar, resumir aqui para ajudar as pessoas a não só usar, mas usar bem essas inteligências no dia a dia delas? Bom, eu acho que a primeira coisa é você ter disponibilidade para aprender. Porque toda hora vai ser uma coisa nova que você vai ter que aprender. E também ter curiosidade e um pouco de atitude. Tá vendo que eu tô falando de soft skill, não tô falando de hard skill? É interessante, tá alinhado com o que o Roberto acabou de falar. Hoje, com as novas IAs, que é essas que a gente fala que são generativas, elas já são pré-treinadas. Então, por isso que a pessoa precisa conhecer mais do negócio, do processo, do que ser um especialista de tecnologia para fazer isso. Então, quanto mais curioso, quanto mais querer aprender, se você tiver essas faculdades, eu entendo que são essenciais para você trabalhar com IA. Agora, tem níveis de você trabalhar com IA. Você pode ser um usuário ou você pode ser uma pessoa que treina uma IA, você pode ser uma pessoa que usa a IA para fazer uma automação. Tem vários papéis onde você vai trabalhar com a IA. Então, cada um depende do nível que você vai trabalhar. Por exemplo, se você vai ser uma pessoa que envolve com uso, 100% negócio, você não precisa ter essas habilidades de tecnologia. Se você é uma pessoa que quer treinar uma IA, você tem que talvez ter um conhecimento básico de TI, de banco de dados, para você dar as informações para a IA aprender. E se você for trabalhar, por exemplo, com automação, tem um conhecimento de processos de negócio, etapas que são importantes para que você coloque a IA dentro desse processo automático. Eu entendo que seriam esse tipo de habilidade. Eu reforçaria uma coisa que o Enoch falou anteriormente, que é assim, desconfie sempre da IA.
né? Você vai lá, você é curioso, você vai lá treinando e tal, mas assim, reforçar, não acreditar 100% que ela está correta, ou até mesmo uma das coisas que a gente faz depois de um tempo, eu volto a perguntar o que eu já perguntei anteriormente para ter certeza que ela está fazendo isso. Eu comparo isso quando a gente trabalha com dados, assim, eu vou lá e faço uma tabela dinâmica. Aí depois eu vou lá e seleciono a coluna para saber se o resultado da tabela dinâmica é igual ao resultado da coluna lá no somatório. Se eu tiver certeza que essa informação está correta, eu vou definir ela como correta. Eu acredito que a mesma coisa acontece na inteligência artificial. Para que você possa ser o mais próximo de ser assertivo, o quanto mais você desconfia e confirma, melhor. Por quê? No final das contas, o que é a inteligência artificial? Ela vai fazer uma análise combinatória e vai falar assim, olha, do que eu analisei aqui, de todas as possibilidades, essa é a melhor resposta. E pode ser que a melhor resposta não seja a resposta correta, que é o caso, por exemplo, do endereço lá. Pode ser que por relevância, que era São Paulo, ela escolheu São Paulo como o melhor lugar. Mas faz mais sentido ser São Paulo do que ser Uberlândia. Então, às vezes, foi o que ela olhou, que teria mais relevância. Mas não, o correto é um ou outro. Então, essa parte crítica que eu vejo que às vezes acontece quando a gente está desenhando um processo, as pessoas fazem o caminho perfeito do processo, né? Faz A, B, C e D e esquece que se acontecer isso, se acontecer aquilo lá, isso pode mudar tudo. Então, essa parte de ser crítico, de duvidar e voltar atrás para ter certeza, né? Isso faz com que você vai ser mais assertivo lá no final. Mas também não impede dela continuar tendo esses problemas que a gente chama de delirar. Uma das coisas que a gente já falou também que é assim, né? No treinamento que a gente faz com IA a partir do momento que você não sabe, não responda o que você não sabe, não invente. Então, já é um pré-treinamento de todo o botzinho que a gente começa, a gente já começa a fazer isso. Por quê? Porque eu sei que tem um comportamento normal dela querer... assim, né? Eu falo que quando eu fui professor, tinha muito aluno que falava assim, não, mas professor, quando você não souber a resposta, você inventa? Eu falei, não, eu falo que eu não sei. A IA não faz isso, né? Ela inventa. Então, eu acho que essa é a parte importante, assim. Se eu não sei, eu tenho que falar pra ela, ó. Se você não sabe, fala que você não sabe. Ou se você não tá seguro, você fala, olha, eu não sei dessa informação, eu vou transferir para um atendente. E olhando para isso, estatisticamente se o percentual de possibilidade que ela tá querendo te falar é baixo, então ela não sabe. Então eu tenho que falar para ela transferir. Então essas coisas que acontece por baixo ali da inteligência artificial, essa pessoa tem que ter essa habilidade de identificar o que está acontecendo para conseguir corrigir ela. Porque senão ela vai começar a gerar os problemas que é dar resposta errada para um cliente e isso pode gerar experiência ruim. Né? A inteligência artificial facilita o processo, gera eficiência para o processo, mas não substitui trabalho, né? Então a ideia não é delargar para a inteligência. Eu coloquei a inteligência artificial aqui, eu não preciso olhar mais para isso. É uma ilusão, então. Sim, com certeza. Seria uma ilusão. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de maturação, de maturação e velocidade, porque também se tem a percepção de um acelerar das coisas pela chegada das inteligências artificiais, né? De uma aceleração dos processos dentro das empresas, no dia a dia de trabalho das pessoas. E a gente sabe que tem coisas que dá para acelerar, mas tem coisas que vão levar um tempo de maturação para acontecer. Como é que lida com isso, né? Com o uso das inteligências, com essa necessidade de acelerar e que muitas vezes o mercado está pedindo ou comunicando isso de alguma maneira, mas na prática, ali no dia a dia corporativo, que nem sempre dá para acelerar. Como é que a gente lida com isso? Eu vejo o seguinte, quando a gente fala de tecnologia nova, a gente entende que durante um período, essa tecnologia ela precisa se provar que ela vai ser útil para alguma coisa. Quando a gente está falando de utilidade, por exemplo, para a gente eu vou conseguir reduzir o tempo com alguma coisa? Eu vou conseguir gerar mais receita? Eu vou reduzir um risco? Isso eu estou chamando de ser útil para mim. Caso contrário, vai ser um gerador de imagem divertido, vai ser um contador de piada legal, e é isso. Então, para que isso se torne útil, isso vai levar um tempo. Por que vai levar um tempo? Porque treinar uma pessoa leva-se um tempo, né? Eu gosto sempre de fazer as analogias com o bot, assim, você acabou de contratar uma pessoa para a sua empresa. Você pega o manual e fala assim, lê e sai aplicando? Não, você vai fazer o tal do onboarding. E aí você vai explicar, e é isso que você tem que fazer também. Isso leva tempo. Ensinar leva tempo. Saber que está correto leva tempo. Então, para a gente poder chegar... Então, por exemplo, no nosso caso lá, a gente resolveu pegar algumas, principalmente as perguntas mais básicas que os clientes faziam e colocar uma inteligência artificial para poder responder.
O que aconteceu? A gente levou praticamente aí quase 8, 9 meses para chegar num nível de aceitação que eu conseguia dar as melhores respostas para os clientes para o que ele precisava, também saber em que momento que eu ia transferir para um humano, porque ou ele não conseguia entender o que o humano estava falando, ou é porque realmente ele não queria se relacionar com o bot lá, mas esse aprendizado, até a gente chegar nesse estágio de maturidade e entender que, beleza, agora eu já fiz por um percentual da base e eu vou começar a expandir isso com mais segurança, com certeza isso leva tempo. A outra coisa eu vou aplicar isso para o meu dia a dia. Então, eu, por exemplo, como que eu uso isso, né? Do ponto de vista de produtividade, eu gosto de programar anteriormente, para eu poder fazer uma automação. Normalmente, o que eu fazia? Eu ia lá e codificava. Hoje não. Eu chego lá pro ChatGPT e falo assim, eu quero fazer uma automação, ciência assada, ele gera um código. Ele vai gerar um código que talvez não é tão bom como eu gostaria, eu posso talvez fazer melhor, mas ele faz muito mais rápido. Então, para chegar ao objetivo que eu quero, que é ver se uma API está funcionando, testar alguma coisa, ele faz muito mais rápido que eu. Então, eu não vou ficar perdendo tempo. Então, entender que isso, ao longo do tempo, ele vira um cara que a gente chama de copiloto, né? Ele é um cara que te gera produtividade, é excelente. Para isso, leva tempo para você conseguir encaixar isso no seu dia a dia. Uma das coisas que a gente fez lá, por exemplo, da parte que a gente tem do sucesso do cliente, né? A gente tem várias ferramentas. Com muitas ferramentas, o cara chega para um atendimento, para eu começar a falar com ele, eu tenho que saber se esse cara está inadimplente ou não. Se esse cara tem quanto tempo de contrato. Se esse cara tem mais de uma loja. É tanta variável. Aí esse cara passou por uma ferramenta de automação de marketing, depois passou por um outro CRM, depois passou por... É tanta informação que para eu poder começar a conversar com esse cliente, eu gasto talvez 30 minutos para poder fazer um diagnóstico. Uma inteligência artificial... Hoje, pra gente lá, e a gente já tá aplicando isso, eu falo assim, fala pra mim o que tá acontecendo. Ele vai lá, faz tudo isso, faz um resumo e fala, olha, esse chat que ele falou aqui, ele tá contando essa história aqui, faz uma análise de sentimento pra poder falar, o cliente não tá muito satisfeito, e é isso que aconteceu na jornada dele. E eu já começo a falar com ele. Só que pra gente adotar isso, aí começou, eu preciso começar a fazer a integração, e isso leva tempo pra eu juntar toda essa sopa de letrinha que tem lá e entregar essa informação. Infelizmente, ainda uma inteligência artificial ainda não fica conectando nas plataformas que a gente tem. A gente tem que trazer essas informações para poder fazer isso. Mas isso leva tempo até a gente chegar e falar assim, do dia para a noite eu estou atendendo 2.000 clientes por inteligência artificial, né? Então, esse tempo a gente tem que entender que leva o tempo da maturação do mesmo jeito que um projeto. Mas não necessariamente eu vou demorar o mesmo tempo que eu executava um projeto. Por quê? Porque agora esse negócio faz muito mais rápido. E eu acho que é aí que está a eficiência. Falou tudo. Deu uma aula, Assina né, embaixo. pra gente. Bom, gente, eu se estivesse assistindo, já estava curtindo, comentando. Inclusive, mandem perguntas para nós. Quem tá vendo pelas plataformas que também tem vídeo, comenta aí. Quem tá nos ouvindo, compartilha. Entra em contato com a gente, que nós vamos ter muito prazer em responder vocês, viu? É muito interessante, gente. Muito interessante. Na percepção de vocês, né? Porque a gente tá falando muito aqui do uso corporativo, do dia a dia corporativo. Quais ferramentas ou quais inteligências vocês acreditam que já são assim, já tinha que estar no dia a dia de todo mundo porque facilita muito a vida? Quais são indispensáveis que vocês recomendariam assim? Bom, uma muito fácil para empresas que têm, por exemplo, Microsoft Office é o Copilot da Microsoft, do 365 do Office. O que acontece? Ele te ajuda a criar uma apresentação mais rápido, fazer um resumo de um documento mais rápido. Uma que eu aprendi esses dias, gerar um gráfico do Excel muito mais rápido. Você lembra quando você gerava gráfico, você selecionava os dados e tinha que fazer toda uma análise de como que seria o gráfico? Agora você chega e fala o seguinte, gere gráficos interessantes sobre esses dados para mim. Ele gera. Então, tudo pronto. Você vai lá e seleciona o que você quer. Você também tem uma experiência melhor para reuniões. Então, todo mundo que trabalha com reuniões, por exemplo, pelo Microsoft Teams, ele já faz a transcrição em tempo real de tudo que todo mundo está falando. Então, a partir daí, você consegue, mesmo que você não participe de uma reunião, você vai lá e fala, o que foi falado na reunião? Ela vai lá e fala, o Roberto falou isso, né? A Ana falou isso, a Cris falou isso, e faz um resumo com os próximos passos, porque ele entendeu como se estivesse lá escutando tudo isso, então ele te aumenta a produtividade muito. Então, eu entendo que para quem tem ferramentas como o Office,
um Copilot é muito, muito útil e seria mandatório. E as generativas como um todo, tem muitas, tá? Não é só o ChatGPT, é importante que todo mundo saiba. Existe a IA do Google, a IA da Amazon, tem IA do Facebook, né, da Meta agora, e cada uma, elas estão evoluindo nessa guerra da IA, né? Para ver quem é mais precisa, para quem é mais rápida. Então você pode usar várias aplicações de chat, por exemplo, com essas IAs, para te ajudar na sua produtividade, no seu aprendizado. Então eu iria também nessa linha, depende do que você usa de suíte. Por exemplo, se você usa o Google como suíte, né, o Workspace, você pode usar a IA do Google, que já vem embutida e te ajuda na produtividade. Então, as grandes empresas estão cada vez mais acoplando essas ferramentas de IA generativa nos softwares de produtividade que já tem, como Word, Excel, PowerPoint. Então, é natural. É claro que tudo isso tem custo. Nada é de graça, né? Então, as empresas licenciam esse tipo de coisa. Mas eu iria nessa linha do Copilot da Microsoft. Eu acho que é muito aplicável. Eu vejo assim, do ponto de vista de ferramenta, a suíte, por exemplo, tanto da Microsoft quanto do Google, elas são voltadas muito para a produtividade, né? Tem uma que eu gosto muito, é você escrever um e-mail ou um documento e ele completar. Isso gera uma produtividade imensa, né? Então, tem muita ferramenta, por exemplo, para programação, que ele já vai tanto criando código mais rápido, autocompletando, né? Essas coisas também geram uma produtividade maior. Ferramenta específica, eu acho que o que vai começar, já tem acontecido, né? Mas são criações de ferramentas para um objetivo específico. Igual tem na Microsoft lá o Copilot que faz a apresentação, mas assim, eu já vi vários sites lá que você entra e fala assim, eu quero fazer uma apresentação assim, assim, assado, desse jeito, com objetivo e tal, lá. O cara, assim, traz template, imagem, texto, já tem busca informação sobre a tendência do mercado, sobre inteligência artificial. Ele já vai, busca lá e já monta, cria um gráfico. Então, assim, isso gera uma produtividade muito grande. Por quê? Porque você demorava para poder fazer isso. O que sempre é o ponto de atenção? É você ser crítico com essa informação. Porque não necessariamente isso pode vir uma informação correta. Eu me recordo uma vez que eu estava conversando com um amigo meu, que ele gosta muito dessa questão de ação e não sei o que e tal. E aí eu fui fazer um estudo, por curiosidade, eu nem olho muito para isso, mas assim, fui fazer um estudo sobre empresas que abriram o IPO e como que foi o resultado das ações pós-abertura do IPO. Eu fiz a mesma pergunta, as mesmas palavras, do mesmo jeito, tanto para o Google quanto para o ChatGPT. Respostas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Quando eu fui para a prática para olhar os dados, o Google estava muito mais próximo do que era a realidade, então eu selecionei algumas empresas e tal. E o que eu imaginei? Que provavelmente o ChatGPT na versão que eu estava usando não estava tão próximo, não tinha tanta informação igual tinha do Google, e aí ele foi muito mais assertivo para o que eu estava fazendo. Então, eu acredito que as ferramentas, elas vão ajudar realmente na produtividade, elas vão ser cada vez mais específicas, né? O pessoal, por exemplo, fazer vídeo. Tem gente que vai lá e escreve roteiro e fala, a inteligência artificial vai criar agora um videoclipe. Cara, pode chegar no ponto de ser tão bom quanto uma pessoa fazendo? Talvez demore mais tempo, mas assim... quando você vai olhar nos detalhes, eu vejo as imagens sendo criadas, né? Eu já vi uma vez a mulher que tinha 12 dedos na mão, assim, né? É um negócio bizarro. E aí você tem que ficar corrigindo isso, isso leva tempo. O que pode acontecer? Com o tempo, aí as IAs vão aprendendo e vai minimizando essa quantidade de erro. Qual que é o problema? Vai começar a chegar mais informação. Vai ter mais informação nova na internet para ser buscada. Então, todas essas questões... Quando a gente fala de ferramenta, a tecnologia ela vai ajudando a gente na produtividade, mas sempre tem uma margem de erro que a gente precisa ficar tendo cuidado com isso, né? Porque ainda não está no estado da arte de ter 100% do dado. Então, essas ferramentas, por mais que elas vão ajudar na produtividade, ajuda no dia a dia, a gente precisa ter um nível de criticidade também. Lembra do que eu falei, curadoria. Isso não é uma caixa preta, não é um sabonete que você compra no supermercado, usou, acabou. Você tem que colocar no ar, tá de olho no que está acontecendo sempre, tem que ter todos esses cuidados que você falou na hora da implantação, mas acompanhar depois. Se a eficiência da IA
tá constante. Senão ela vai caindo e aí começa a dar respostas que não são as esperadas, né? Acho que a curadoria também é importante. Sim. E para quem ainda está com o pé atrás, com medo de começar a usar, com medo de chegar perto disso, né? Você falou, vai existir um divisor de águas aí, pessoas que trabalham com IA e pessoas que não querem trabalhar com IA. Para essas que não querem, que ainda estão com o pé atrás, o que vocês diriam nesse momento? Bom, eu acho sim. Primeiro é tentar aprender sobre o que você está fazendo, né? Tem muita literatura na internet, em tudo quanto é lugar, explicando como funcionam as IAs. Então, antes de você colocar qualquer informação para conversar, por exemplo, com o ChatGPT da vida, que é uma IA generativa, tenta entender como que ele funciona por trás. Um exemplo, a IA generativa, essas que estão públicas, abertas, de graça, elas aprendem com a informação que você coloca lá dentro. Então, por isso que a gente recomenda, não coloque dados pessoais, dados da empresa em ferramentas públicas, porque ela vai usar isso como um input para o aprendizado dela. E ela foi programada para isso. Quanto mais dados, mais ela aprende, faz o match e ela vai ficar cada vez melhor na precisão. Então, acho que esse cuidado, saber como que ela funciona, que ela aprende com o input, eu acho que é importante. Então, sempre aprender. Procurar estudar, saber o que vai fazer e não simplesmente usar. Eu vejo muito que as tecnologias que, principalmente que estão revolucionando, as pessoas têm muito receio disso, né? E eu vejo que quanto mais novo é a tecnologia, mais as pessoas que têm... Eu sempre comparo com os meus pais, né? Então, meu pai e minha mãe, por exemplo, estão ainda presos lá no Facebook, né? Então, tipo, é aquele negócio, tipo, não vou mais para uma outra rede social. Eu, por exemplo, já não fui pro TikTok. Então, eu já tô meio num negócio mais atrás ali. E eu fico pensando, assim, o quanto que eu vou trabalhar com uma ferramenta que ela seja interessante para mim. O último hype que teve antes da inteligência artificial foi o metaverso. E aí eu pensei aquilo, cara, como é que eu vou usar isso pro meu negócio ou pro meu dia a dia? E para mim não fazia muito sentido, né? Mas para não julgar, né, ou ter um preconceito, eu falei, vou testar. E aí, enfim, olhei, testei, vi, não achei que tinha muita aplicação. Eu falei, cara, não acho que faz sentido para mim. Mas, assim, teve muita gente que ganhou dinheiro, que construiu o metaverso, que vendeu e tal. E hoje talvez virou pó, mas ok. Mas teve um momento que alguém soube explorar isso. A tecnologia, né, nova, né? Então, por exemplo, a inteligência artificial é assim, o quanto que ela vai ser útil para você? Porque quando lançou o primeiro momento da inteligência artificial, o brasileiro, né, que virou meme, começou a tirar sarro com o ChatGPT, né? E aí, assim, você fala, pô, mas olha só o que a gente tá produzindo, né? Um punhado de meme. E aí começou a fazer um punhado de imagem engraçada e tal. E aí você fala, pô, cara, mas como é que você vai ser útil nisso aqui? E aí, obviamente, a gente conseguiu traduzir algumas coisas para a parte boa, mas continua gente tentando falar assim, qual que é a chave do Windows, né? E aí o cara fala, não, então qual que é a chave? Não devo usar, né? Tipo, tentando driblar a inteligência artificial para poder fazer isso. Pô, é engraçado, mas gera alguma coisa produtiva? Não. Então eu acho que para as pessoas, algumas pessoas têm um pouco da aversão porque olha para essa parte que talvez é mais engraçada, mais divertida, né? E não vê uma aplicação na prática. Então, por exemplo, eu olho para o TikTok e eu fico pensando, TikTok é só dancinha. Mas, pô, tem uma porrada de gente ganhando grana lá e gerando conteúdo e tal. Mas eu não tô mais naquele... Tipo, eu ainda tô ali no Instagram e eu acho que é legal e utilizo aquilo lá. Mas que eu não experimentei. Eu olhei, vi como é que o negócio funcionava, mas não era a rede social que eu estava disposto, talvez, a passar mais parte do meu tempo. Mas eu entendi a tecnologia, entendi o funcionamento, funciona dentro da empresa, então gera oportunidade pra gente para relacionar com os clientes, mas não é um negócio para mim. Mas eu acho que a gente, antes de ter o preconceito como qualquer coisa, a gente precisa experimentar. E tecnologia é algo também que eu acho que é importante. Às vezes a pessoa não tem habilidade para poder fazer isso, né? Eu também acho que não vejo minha mãe lá conversando com o ChatGPT ou meu pai conversando com o ChatGPT, porque talvez eles não conseguem nem entender qual que é o benefício que vai ter isso para eles e talvez nem vai ter tanto benefício, né? A não ser minha mãe pedir uma receita, né? De um bolo, alguma coisa assim, mas que ela poderia buscar lá no Google e ela tá mais acostumada a fazer isso. Mas é exatamente assim, antes da gente ter o preconceito, né? A gente precisa experimentar, a gente precisa saber onde que esse negócio vai funcionar.
e no caso das empresas, aonde esse negócio vai gerar receita ou ter eficiência, porque é exatamente para isso que a gente vai usar. Então, eu acredito que sim, a gente precisa experimentar, testar e fazer o que pra gente faz a seleção, né? Isso aqui eu vou usar, isso aqui não vou usar. Enquanto eu escuto vocês, o que eu tô entendendo aqui é que a importância dos limites, das margens bem estabelecidas para uma boa seleção, tanto de experiências com as IAs, né, ou com as ferramentas, quanto para a seleção daquelas que vão fazer sentido, né? E eu fiquei pensando que boa parte do nosso público está lidando com isso no dia a dia, está experimentando, mas às vezes não com uma clareza de qual política, ou de qual margem, ou de qual limite eu tenho que ter para não ter um vazamento de um produto, ou de uma informação estratégica da empresa, de quais riscos podem estar envolvidos. E durante toda a fala de vocês tem essa coisa da eficiência, do quanto é interessante, do quanto é bom, do quanto é válido para o dia a dia, mas dentro de uma margem que tem a ver com o meu posicionamento, com a minha realidade de mercado, com a minha realidade de vida, de maturação do meu negócio, das relações que estão estabelecidas aqui dentro do meu mercado. E aí eu gostaria que vocês dessem uma orientação de um ponto de partida ou de aspectos que são importantes para que alguém que ainda não tem o grau de maturação que vocês têm na utilização das IAs, como é que a gente estabelece boas políticas ou boas margens para transitar com essa utilização dentro dos nossos negócios? O que é importante levar em consideração quando eu vou estabelecer uma política de uso de inteligência artificial? Olha, a gente acabou de lançar a política de uso da IA na Algar Telecom. Faz um mês, menos de um mês. A gente tem a nossa área de segurança, que a gente trabalha muito de mãos dadas, porque segurança da informação é muito sério, né, gente? A gente não pode brincar com isso. E como veio o boom da IA, o pessoal falou, temos que nos preparar rápido para evitar problemas, como esse exemplo que eu acabei de falar da Samsung. Então, volto no que aconteceu, no que eu dei de exemplo. Aprender e tentar estudar sobre como isso funciona. O pessoal da área de segurança se dedicou a estudar sobre IA, estudar mais, como que funciona, quais são os limites, o que pode, o que não pode, e estabelecer uma política razoável para que, com muito equilíbrio, também não trave a produtividade que a gente falou aqui tanto das empresas. Não é só fechar o cadeado. Você tem que, conhecendo como funciona a IA, falar, isso aqui pode, isso aqui não pode. E aí, a partir daí, você cria uma política que rege o uso daquela ferramenta, por exemplo. Então, a gente tem trabalhado assim na Algar Telecom. Eu vejo que, para alguém começar, eu vejo que, às vezes, ao invés de tentar experimentar por experimentar, escolha um problema para resolver. Então, por exemplo, eu quero resolver um problema de melhorar a assertividade na resposta do meu atendente. Então, ele tem uma base de conhecimento, ele tem um treinamento, eu não vou fazer um bot responder, mas eu quero que ele seja o copiloto do atendente. Para no momento que ele tem alguma dúvida, ele pergunte para ele. Então vamos começar a tentar resolver esse problema, que é ajudar o atendente a dar melhores respostas para o cliente final. E aí você constrói uma quantidade de perguntas ou de dúvidas, que às vezes, quais são as maiores dúvidas que os atendentes têm quando vem uma pergunta de um cliente? Você pega aquilo lá, treina, ajuda o cara lá numa base de conhecimento lá, e isso pode ser o primeiro problema que você vai resolver. Com esse pontapé, você vai descobrir, serve para você ou não serve? É bom ou não é? Se sim, que tipo de ganho que você começou a ter? Eu posso ampliar isso para outras perguntas, para outros setores, para outro tipo de produto ou serviço? E aí isso vai ganhando uma forma. O que eu percebo é que às vezes o pessoal olha como inteligência artificial e fala assim, nossa, esse negócio é tão complexo e tão gigantesco, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem para que esse negócio serve. E se eu for aplicar aqui, eu não faço a menor ideia. Aí eu vou ter que contratar uma consultoria. E aí começa aquele negócio de tentar achar que o negócio é muito grande, e não serve para mim. Então assim, esse negócio é só para Algar, que é empresa grande, que tem muito cliente. Não. Se você com um mínimo de quantidade de cliente, por exemplo, para poder fazer atendimento, você consegue fazer isso. E tem muita solução hoje que é para o cara do pequeno, né? Uma das coisas que eu vejo muito é assim,
Você vai tentar falar com qualquer profissional, principalmente os autônomos, que às vezes é só ele que está atendendo, né? Você precisa saber um preço de alguma coisa. Se o cara tem disponibilidade de atender você ou não, de marcar uma agenda ou não. Essas coisas que são perguntas básicas, né? Você vai precisar de um encanador. Quanto que custa o serviço? Pra você trocar o cano aqui em casa. Você pode amanhã ou não? E esse cara responde essa pergunta todo dia. Cara, se ele não montar assim, pequenininho ali e dar essa resposta com uma certa habilidade, conectar com a agenda dele ali, ele resolve um baita de um problema. O que ele faz? Ele foca em resolver o problema do trabalho. E ele só vai falar assim, qual que é o próximo cliente que eu vou? Qual que é o próximo cliente que eu vou? Olha um produtinho bom aí, pra gente lançar. Isso gera uma produtividade muito grande pro pequeno. Então, isso realmente ajuda. Então, assim, não precisa ser um negócio só para Algar. Isso pode ajudar outras pessoas. E assim, como é que eu começo? Escolhe um probleminha pequeno que você tem no seu dia a dia. O que mais te toma tempo? O que mais as pessoas te pedem para poder fazer alguma coisa que sempre te para e você tem que fazer aquela atividade? Tenta colocar uma inteligência artificial para ajudar ali. Às vezes isso pode ser um pontapé inicial também. Uhum. E muito interessante porque as ferramentas estão aí, as inteligências estão aí. Me parece que nós é que estamos amadurecendo para usá-las, né? Não só do ponto de vista pessoal, que acredito eu que as pessoas tenham mais disponibilidade para brincar e para usar ali, mas também do ponto de vista corporativo, né? De como é que a gente amadurece a nossa relação com o uso dessas ferramentas dentro dos nossos contextos, né? Já fiquei pensando num outro produto aqui que são os cursos, né? Para os profissionais autônomos de quais inteligências artificiais. Já deve ter aí, né? Um monte de coisa saindo sobre isso, mas quantas oportunidades existem, não só com o uso em si das inteligências artificiais, mas com os serviços que vão ser necessários, com as formações que vão ser necessárias para que nós estejamos habilitados, né? Também para essa relação, que é uma relação muito nova. Muitos aprendizados, muito bom ouvi-los, né? É muito gratificante poder aprender tanto enquanto a gente está aqui fazendo essa gravação. Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês quiserem deixar um recadinho final para quem está nos ouvindo, para o nosso público, alguma dica, alguma recomendação, fiquem à vontade. Bom, eu que agradeço o convite, pessoal da Algarcast. Prazer estar aqui. A gente nunca sabe tudo, mas a gente tem que correr atrás de aprender o que existe para a gente saber aplicar dentro da nossa empresa, do nosso dia a dia e tudo mais. O Roberto falou muito sobre experimentar. A gente tem tentado fazer muito isso na Algar Telecom. A gente criou um programa que chama AI Impulso, que é para impulsionar a IA para todos os colaboradores. Então a gente tem trazido palestrantes, pessoas para explicar como que tem aplicado a IA em outras empresas. A gente tem treinado os nossos influenciadores de IA. Sabia que a gente tem isso agora? Gente, mas está muito legal. Muito legal. A quantidade de cargos novos. É porque a gente sabe que a IA não é tecnologia, é cultura. É você saber trabalhar com ela, estar aberto para trabalhar com ela. Então, se você não se preocupa em formar as pessoas nos requisitos mínimos do que existe de ferramenta, do que ela tem que estar atenta, ela vai continuar fazendo as atividades dela da mesma forma, não vai ter ideias de melhoria de processo. E o Roberto falou o seguinte, olha, você pode ter ideias de como resolver alguns problemas com a IA. A gente está fomentando isso, fazendo as pessoas terem as ideias e falar, então, mas eu vi que tem um IA que pode ajudar naquele problema. E aí fica um ciclo positivo. Eu recomendo que a gente sempre procure aprender e experimente. Isso é essencial. Todos os projetos que a gente fez na Algar Telecom, a gente fez uma experimentação antes. Porque aí você tem certeza que aquele problema pode ser resolvido com o IA da melhor maneira possível e que vai trazer resultados para nós. A gente ia encerrar, mas nós não vamos. Espera aí, gente, que isso aqui é muito interessante. Quando te ouvindo aqui, Enoque, eu fiquei pensando no fato de que as soluções são evolutivas, né? Nunca é uma solução em si, né? É um passo e aí ela evolui e a solução vai evoluindo. E talvez, quando você falou assim, nossa, inteligência artificial não é ferramenta, é cultura, né? A parte dessa solução é a gente lembrar que pode contar com isso, talvez, né? Esse é o ponto. Para quem está trabalhando com a tecnologia como vocês, que estão ali o tempo todo, né, lidando, não é tecnologia, é cultura, né? Para vocês que estão lidando com isso o tempo todo, já existe uma maturação e uma percepção e uma construção mesmo, né? Racional, emocional, de postura para poder lidar com isso e lembrar que pode contar com isso no dia a dia. Mas talvez essa lembrança ou essa percepção ainda não está tão acessível quanto as ferramentas já estão, quanto o acesso à própria ferramenta, né? Conta mais pra gente o que vocês estão fazendo para fomentar isso, não só pro
para o público interno, para as pessoas que trabalham com vocês, mas talvez também para um cliente ficar mais ok com o uso de uma inteligência, de um bot, né? Como é que vocês estão fomentando essa cultura dentro dos negócios de vocês? Uma das coisas que a gente tem feito é assim, a gente faz muita coisa interna, porque a gente vê que a gente tem ganho de produtividade, né? Então, se a gente for olhar, né, sobre experimentar, há um ano atrás, a gente tinha 0 projetos sobre inteligência artificial. Não tinha nada. Hoje, a gente tem bot fazendo atendimento lá, tem o cara que ajuda o cara no CS, o cliente que pedia o boleto com desconto, porque esqueceu de pagar muito juro, o financeiro já não emite mais isso. Então, a gente tem lá 4.000 boletos que eram gelados mensalmente lá, porque o cara pedia e esqueci de pagar, o financeiro não faz mais essa atividade. Olha o ganho que a gente teve. Mas se em algum momento ninguém parou para poder pensar sobre isso, que é tipo, olha, dá para substituir? E alguém curioso falar assim, vamos fazer um teste. E o cara chamou um outro cara lá da TI e falou assim, vamos tentar resolver esse problema aqui, porque esse aqui envolve mais um pouquinho. E alguém do financeiro explicou para ele, essa junção dessas coisas, provavelmente talvez a gente estaria lá apertando o botão e gerando o boleto de novo. Então, eu acredito que essa coisa do influenciador, né? Tipo, que é o cara que é o curioso, é o early adopter, é o cara que... Esse cara que tem que experimentar, ele vai ter que experimentar muita coisa. E tem muita coisa que a gente experimentou que não deu certo. Mas por quê? Porque você tem que ficar fazendo muitas tentativas. Quantos e quantos projetos que a gente faz que no final não dá certo. Mas se você não fica fazendo projeto todo dia ou pensando em coisa nova, você não vai se reinventar. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente pensa muita coisa interna, mas para o cliente a gente criou um bot lá que chama Jazz, que é do marketing. Qual que é o objetivo? É ajudar o meu cliente. Então a gente disponibilizou o bot para o cliente lá, para o cliente fazer, para ajudar ele a vender mais. Então ele vai lá e pergunta, como é que eu faço para conseguir melhorar minhas vendas? Ele vai lá e dá a resposta. Como é que eu faço? E a gente deu um treinamento muito mais para a área de ótica, né, focado em ótica lá, exatamente para ele poder direcionar o cliente para poder ajudar. Mas a gente, no meio da curadoria, descobriu que tinha uma pessoa pedindo como dar feedback pro colaborador dele lá dentro da ótica dele. E ele pedindo lá, falou assim, eu preciso dar um feedback, aconteceu isso aqui, tal, e o bot foi lá e ajudou. E ele agradeceu. E aí você fala, cara, assim, a gente não imaginava, a gente queria mais ajudar na parte do marketing, ajudar o cara a impulsionar a venda com dificuldade, mas olha só o que aconteceu. Então ele foi lá e, por curioso, ele falou, bom, se esse bot tá me ajudando no marketing, será que ele me ajuda em outras áreas? E acabou que ajudou, e foi interessante isso. Mas por quê? Porque foi lá e experimentou. Então a gente não criou para isso, mas tá tendo uma aplicação para isso. Então a gente tenta olhar para que tipo de problema que a gente tenta resolver, mas a gente percebe que com a geração de conteúdo, ele vai muito além. Principalmente porque ele tem uma base de conhecimento, que essa base de conhecimento ela não está estritamente pelo que eu treinei. Também ele pega uma base de conhecimento de outras coisas para poder ajudar. Então, assim, experimenta, busca, faz um teste. Se não está legal, tenta novamente, busca alternativa. Mas potencializar isso, né, e contar para as pessoas do que é possível, isso é um primeiro passo. Pregar no deserto é muito difícil, né? De ficar tentando falar para as pessoas e tal. Mas assim, se não tiver essas pessoas inicialmente falando do que é possível, como é que é feito, essa informação não vai ser disseminada. Por mais que a gente vê esse boom na internet falando de inteligência artificial, às vezes na prática a pessoa não consegue entender. Aí eu tenho que ir lá explicar, olha, isso aqui é para resolver um problema comum, né? Para uma atividade... Eu sempre lembro da atividade que você faz repetitivo. E aí eu olho, assim, você faz essa atividade todo dia, toda semana ou todo mês. Se é todo dia, você tem que colocar um robô para poder fazer isso. Se todo dia você faz a mesma coisa, você está perdendo tempo. Então, o que a pessoa faz? Nossa, é verdade, né? Não tinha pensado nisso. E aí você estimula ela a pensar, quais são as atividades que eu estou fazendo todo dia? Como é que eu automatizo isso? Como é que isso faz? E assim, eu tiro da minha rotina, eu faço isso mais rápido, eu tenho um ganho de eficiência, e aí eu liberei um tempo para eu poder fazer algo mais, uma gestão de alguma coisa que eu não estava olhando, para poder trabalhar mais o colaborador nas partes de feedback, de treinamento, de ajudar o cara a se desenvolver. Então, assim, tem muita aplicabilidade. Mas se a gente não começar, provavelmente vai continuar fazendo da mesma forma, né? Eu acho que experimentação é essencial. Você define algumas coisas que você quer resolver, que nem você falou de problema, e fala, deixa eu ver se a IA pode me ajudar aqui.
todos os casos que a gente experimentou, a gente viu o que ia dar certo e o que ia dar errado. Vou dar um exemplo. E coisas que surpreendem a gente. A gente vai entregar, acho que essa semana, uma IA, spoiler, ela ajuda o vendedor, o televendas nosso, que é aquele que liga para vender alguma coisa, a ter melhores argumentos de venda, né? Então eu coloco um IA escutando a ligação em tempo real e falando, não, eu acho que você deveria falar isso, isso e isso, que a chance de você vender é maior, né? E durante o piloto, sabe quem descobriu? Que essa solução ajudou muito a treinar nossos vendedores. Não era o nosso foco era vender mais. Só que o que acontece? Já viu tanto de produto e serviço que existe nas grandes empresas? Como que uma pessoa que acabou de entrar na empresa, ela vai saber toda essa informação para vender rapidamente e bater uma meta? A gente viu que a gente acelerou em 50% o tempo de treinamento dessas pessoas que acabaram de entrar com o uso da IA. Não era o nosso foco, mas a gente experimentou. A gente viu que isso era uma possibilidade. Um outro exemplo, é bom que as IAs têm nome, tá? A gente acabou de lançar em abril o Billy, super famoso, que para resolver um problema. Quem nunca recebeu uma fatura errada? De qualquer prestação de serviço que você tiver. A gente tinha esse problema. E aí a gente falou, cara, tem muito grandes empresas que a gente presta serviço, governo, atacado, empresas de alto faturamento, e a gente ia lá e emitia uma fatura errada. Aí sabe o que você tem que fazer? Além de ter a insatisfação do cliente, ter que ligar e tal, tem que emitir uma outra fatura, tem um custo de imposto altíssimo. Quando a fatura é alta, então nem se fala. Aí a gente foi investigar o processo manual, a gente nunca conseguia tratar o volume de faturas erradas no mês. A gente tinha mais de 18 mil faturas por mês para corrigir só nesse público. E a gente colocava as pessoas para fazer braço, não resolvia. A gente colocou um IA que é o Billy, ele analisa o contrato do cliente, analisa os sistemas de CRM e de faturamento e ele faz 100% das análises. Ele analisa uma coisa que eu conseguia tratar em 50% e corrigir só 20%, o Billy faz tudo. Então a IA ela consegue aumentar a minha capacidade de análise, além de ser mais assertivo em alguns casos. E hoje a gente já está dando resultados muito legais, reduzindo mais de 40% a reclamação de conta desse público. E aumentamos em 5 vezes a capacidade de execução, mas porque a gente experimentou também, senão não ia. Interessantíssimo, gente. Ficaríamos horas ouvindo vocês e já quero me matricular no curso que vocês forem dar a esse respeito, por gentileza. Já tem uma aluna aqui disponível. Pra montar um curso pra né, gente? Muito bom. Bom, agora sim, se vocês quiserem, né, deixar algum recado final, o Roberto não falou, para os nossos telespectadores e ouvintes. Obrigado pelo convite, né? Fiquei muito feliz em ter pessoas que a gente já se relaciona há muito tempo, né? Para poder falar de um assunto que parece tão recente, mas a gente já fez tanta coisa com isso. Eu acredito que para quem está nos ouvindo e ainda não experimentou, né? Busque começar a resolver um problema, né? Fazer um teste, alguma coisa que você acha que talvez que você ficava só fazendo perguntas básicas, né? Tenta ir mais a fundo nas perguntas ou pergunte para o chat GPT qual é a melhor forma de fazer perguntas para ele, né? Tem muita gente que já faz isso e já tem, monta um scriptzinho. Ele já dá essas respostas, né? Tipo, para falar sobre personalização, talvez você personificar, né? Tem muita coisa que já tem essas informações aí e é muito bom. Por quê? Porque se você começar hoje, provavelmente, se você trabalha numa empresa, se você tem uma empresa, você vai descobrir uma situação, que essa situação pode ser uma situação só sua ou de mais pessoas, ou pode ser de mais clientes. Isso pode se tornar um projeto e amanhã você está tendo uma eficiência operacional, um ganho de receita, uma redução de custo de um negócio que você começou hoje. Mas se você não fizer isso, né? Se simplesmente escutar esse podcast aqui que a gente tá falando aqui e não tiver uma ação, provavelmente daqui a um ano você vai falar, nossa, aquele negócio que eu escutei lá no podcast da Algar e eu podia ter começado e não comecei, né? Então, ter essa ação, né? Eu vejo que uma das coisas que a gente fala, né, de competência, habilidade, mas a atitude é você agir.
Então você pode ter o conhecimento que você acabou de ter aqui, né? Você tem a habilidade de colocar isso em prática, mas se você não colocar, se não tiver atitude de colocar em prática, você simplesmente acabou de escutar um podcast legal das pessoas divertidas aqui, né? Então, o recado é: coloque em prática, escolha um problema, que provavelmente depois volte aqui, né, nos comentários e conte essa história pra gente, que eu acho que vai ser bem produtivo. Muito bom. Muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigadão. Esse foi mais um episódio do AlgarCast. Nos vemos no próximo.